Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso sobre a LC 04 de 1990. E agora nós entramos num outro título, tá certo? Que é o título 4, que é do regime disciplinar. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, gente, olha, papo reto com vocês, tá? Esses três primeiros capítulos, 1, 2 e 3, são aqueles capítulos aí que envolvem, podem ter certeza aí, esses três primeiros capítulos envolvem aí 70% das questões de prova, tá? Então termina com direito de petição. 70% das questões de prova versam sobre esses três capítulos. Aí nós temos aqui o capítulo 4, que traz aqui do regime disciplinar. No regime disciplinar, nós vamos estudar os deveres do servidor, as proibições dos servidores, a acumulação, responsabilidade, processo administrativo, penalidades e tudo, tá? Também é importante, mas olha só, 70% das questões é o 1, 2 e 3. O 4, o título 4, tá? O título 4 corresponde aí aos outros 27% da prova, ou seja, 1, 2, 3 e 4 correspondem a 97% em média de todas as questões de concurso público, tanto da Lei 04 quanto da Lei 8.112, que é a nossa referência federal deste assunto, tá certo? Então, se você está estudando o Estatuto aí, esses 4 títulos são os 4 títulos mais importantes que você tem. Tá certo? Então, por que eu falo isso? Para você estudar com estratégia, cara, com sabedoria, né? O aluno também tem que escolher aquilo que vai ser estudado. Essa sabedoria de escolher aquilo que vai ser estudado é muito importante, né? Então, vamos lá, deveres. Professor, o que significa um dever? Tá? Você tem que estudar o dever, cara, de acordo com o quê? Um dever e proibições juntas. Tanto o dever quanto a proibição são atitudes comportamentais que você deve ter. Qual que é a atitude comportamental de um dever? Dever significa obrigação de fazer. Cara, anota esse cara aqui, dever, obrigação de fazer. Tá? E a proibição? A proibição trata de quê? De você não pode fazer. Então, dever, você tem obrigação de fazer, obrigação de agir. E a proibição, você tem o quê? E a proibição, você tem aquela proibição que é o dever. Você não pode fazer. Um é de fazer, o outro é de não fazer. Bacana? Isso aí. E aí, professor, eu quero ficar craque nisso. Tudo bem. Então, eu digo para vocês que esse dever e essa proibição, você tem que dar uma lida também, tá? Na Lei Complementar 112. Opa, fiz errado aqui. Apagando, corrigindo o erro, tá? Ó, Lei Complementar 112, porque essa Lei Complementar 112 de 2002, ok? Ela é o Código de Ética dos Servidores Públicos. E o Código de Ética dos Servidores Públicos, ele ampliou, ok? Ampliou o rol dos deveres e das proibições. Então, para você saber tudo, tá? Aqui eu estou te proporcionando uma preparação de alto nível. Você tem lá o compromisso de seguir essa orientação pedagógica do prof, né? E, inclusive, o seguinte, se você está estudando a Lei Complementar 04, que é um concurso estadual do Mato Grosso, provavelmente no seu edital, dá uma olhada lá no seu edital, lá consta também a Lei Complementar 112, que, inclusive, a Lei Complementar 112 é o professor que lhe fala aí, que gravou esse vídeo para vocês aí, e também dou aula no presencial da Lei 112 e da Lei 04. Bacana? Vamos lá. Artiguinho 143, vem comigo aqui. São deveres do funcionário, né? Está errado. Primeiro, não é funcionário, né? A Constituição de 88 reenquadrou o cara funcionário para o servidor público, né? Dever, obrigação de fazer. O que tem obrigação de fazer? Vem comigo. 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Olha, exercer com zelo e atribuições a dedicação do cargo. 2. Tá? Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, né?
Gente, esse item 4 merece uma explicação. Primeira coisa, você está na administração pública, né? Tanto municipal, estadual quanto federal. Lá você está o quê? Sujeito às regras da administração pública. A administração pública ela é burocrática. Se ela é burocrática, tá? É a burocracia de Max Weber, sim, da administração pública burocrática, tem o princípio da hierarquia, né? Manda quem pode, obedece quem juízo. Então, é o seguinte, você tem a obrigação de quê? De obedecer seu superior hierárquico. Agora, tá? O estatuto lhe protege da seguinte forma: se o seu superior hierárquico mandar você fazer algo que seja ilegal, que não é permitido, você pode recusar. Olha só, você tem obrigação, qual que é a regra geral? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. E quando você se recusar a cumprir uma ordem que você julga que é manifestamente ilegal, você tem que representar essa autoridade. Você tem que exercer o seu direito de petição. Vai ter que representar para o superior hierárquico do seu chefe, né? Eu descumpri essa decisão por isso, isso e isso. Bacana? Então, isso cai bastante em concurso. Bacana, ó. Quando é manifestamente ilegais, né? Outro dever, atender com presteza. A, B e C. O que tem que atender com presteza? A, vem comigo. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. E C, as requisições para a defesa da fazenda pública. Então, está aí para vocês sempre atender com presteza, né? Mais um dever do servidor, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Olha aí, né? Você tem o dever, a obrigação de agir, gente, ó. Viu qualquer coisa irregular, você tem que levar ao conhecimento da autoridade superior. Se você não levar ao conhecimento da autoridade superior, você vai ser aí penalizado por isso, vai sofrer processo administrativo disciplinar, vai ter que ficar na defensiva sempre. Por que você não agiu? Você está desrespeitando o estatuto e você vai ter as combinações em penas cabíveis no estatuto. Então preste atenção, hein? 7. Zelar pela economia do material e da conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. E 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. E 12. Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, nós temos quantos deveres dos servidores? 12 deveres dos servidores. Tudo bem, professor, eu já sei esse cara, bacana, tá? Mas e aí? E aí, cara, que você não pode estudar os deveres isoladamente. Você tem que ir lá, tá certo? Um pouco mais adiante no estatuto e estudar as penalidades. Ou seja, o que vai acontecer se você desrespeitar um desses itens? Olha só o que diz no artigo 156. A repreensão. O que é repreensão? É um tipo de penalidade cabível ao servidor. Professor, eu quero outro tipo, professor, de penalidade. Demissão, cassação de aposentadoria, suspensão, são as hipóteses de quê? De penalidades previstas no estatuto. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 143, ou seja, 2 deveres, ok? Inciso 1 a 9, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Ou seja, a pena de repreensão, muita atenção, será aplicada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se na prova sua falou assim, ser assíduo e pontual ao serviço, cabe pena de repreensão? Está errado, não cabe. Por que cabe? Por quê? Porque é o item 10. O item 10 não tem. O 10, o 11 e o 12 não cai. Tá certo? Então, isso você tem que saber. Professor, por que você está falando isso? Porque isso já caiu em concurso e pode cair, cara.
O cara tem que estudar o estatuto integrado, da forma que eu estou passando para vocês, avançando um pouco de artigo, voltando um pouquinho de artigo, para você ficar competitivo. PGE, MT, FCC 2016, cargo de analista. Vem comigo aqui. Considere. 1, 2, 3, 4. Okay, considere. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Bacana, né? O que é isso? Esse cara aqui é o quê? É uma obrigação. Esse cara aqui é uma obrigação, tá? É uma obrigação. 2, observar as normas legais e regulamentares. Ok, é o quê? É outro dever do servidor público, né? 3, ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade as pessoas. 4, né? 5, representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. A pena de repreensão, olha, a pena de repreensão, prevista na lei complementar no 04.190, é aplicável quando houver o descumprimento dos deveres constantes apenas em... Então, vamos lá, né? Vamos lá. Esse cara aqui é um dever? É um dever. É um dever, 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 dever. O que diz? O artigo, olha só, lá no artigo 153 da LC 04, ele fala o seguinte, os incisos de 1 até o 9, a pena será a repreensão. E aí, professor? Aí eu digo o seguinte, esse item aqui, ó, o 3, o 4 e o 5, são respectivamente 10, 11 e 12 do Estatuto. Ou seja, esses 3 itens aqui são deveres, só de acordo com o artigo 153, esses caras não são puníveis com a pena de repreensão. Ou seja, nós temos o gabarito letra A, né? Uma questão como essa aqui, vocês podem ter absoluta certeza que o cara que não estudou de forma detalhada, integrada, ele não acerta uma questão desse, salvo no famoso chute, né? Só passando um pouquinho para vocês aqui, olha as penas aqui, ó. Tá certo? Exercer com zelo, ser leal às normas, observância, né? Olha aí. Aí o cara vem aqui e falou, ó, ser assíduo, tratar com urbanidade e representar. É exatamente o que eu falei para vocês, ó, o item 10, 11 e 12. Só que o 10, o 11 e o 12, o artigo 153 da L4, não tratou como aplicável com a pena de repreensão, ficando a alternativa A. 10, né? Parágrafo único. A representação que trata do inciso 12, representar contra a ilegalidade ou abuso de poder, é um dever ou obrigação do servidor, será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando ao representado o direito de defesa. Ou seja, o legislador aqui definiu um breve rito como deve ser utilizado aí, o representação contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então você tem que encaminhar, né, ó, a autoridade superior do seu chefe, no caso, e claro que seu chefe vai ter o direito aí de se manifestar no processo, né? Direito constitucional da ampla defesa ou contraditório. Terminamos. 10, né? Aula 10, fantástica essa, hein? Eu posso aceitar o fracasso, mas eu não posso aceitar não tentar, né? Cara, então é o seguinte, eu não vou fazer o concurso porque vou ser reprovado. Cara, você pode até fazer e não ser aprovado. Isso é normal. O que você não pode aceitar é não tentar. Então você tem que tentar. Só acerta quem arrisca, né? Quem não arrisca nunca acerta. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique like.